Bem-vindos a mais um vídeo de primeira leitura de One Piece aqui no canal Classe S, dessa vez do capítulo 1066, A Determinação de Ohara. Capítulo passado teve uma puta de uma revelação, talvez uma das maiores de One Piece, de que o reino antigo de Laugh Tale era um reino super tecnológico. Ninguém falou em Laugh Tale, mas a gente sabe que era em Laugh Tale, né? Ninguém tem dúvida sobre isso, né? Então, vamos começar logo aqui com a leitura, mas antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, e aí sim a gente pode começar a ler. O futuro é a nova era, vem para mudar o mundo inteiro. Eu assisti o filme One Piece Red no cinema, eu gostei. Adorei os números musicais, é só uma pena que o filme não seja canônico, né? Isso aqui é broxante sobre os filmes de One Piece, nada é canônico. Eu acho até que nem a Uta é canônica, gente, porque senão o que foi que aconteceu com ela? Ela teve o destino que foi mostrado no filme? Mas como poderia se o filme não aconteceu, nada daquilo aconteceu no cânone? Então é um negócio meio estranho, né? Mas o filme é bacana, é só esse negócio meio broxante mesmo, que é como se nada daquilo tivesse acontecido. Ok, eu tô enrolando demais, vamos começar aqui. Capítulo 1066, A Determinação de Ohara. O Diário de Bordo Insensível da Germa Double Six, volume 23. Germa retorna com o bônus. No caso, o bônus seria o César aqui, tô vendo aqui o pessoal voando. Será que é o último capítulo aqui da historinha de capa deles? Capaz de ser, né? Acho que ninguém morreu, acho que o Judge deve estar vivo aqui no castelo. Então, no final das contas, ninguém morreu naquela grande fuga. Tirando o Pedro. Aqui, ok. Um choque para todo o bando. Do que você está falando? Uma cidade futurista como essa existiu em um passado distante? É apenas uma hipótese. Ok, então ele não tem certeza. Uma vez, eu conheci um arqueólogo apaixonado que estava disposto a arriscar sua vida para esclarecer um certo reino antigo. Um arqueólogo ou uma arqueóloga? Será que é o pai da Robin? Então ele encontrou uma máquina que tem sua data de fabricação em um determinado lugar. Data de fabricação em um lugar? Não, pra mim data diz data, não diz lugar. Ok, pode ser coisa da tradução aqui. Você está dizendo que essa máquina foi construída durante o século perdido? O quanto você sabe? Robin, você sabe de alguma coisa? Agora que vocês estão perguntando, tanto que essa mulher sabe, ninguém nunca quis teve interesse em perguntar pra ela. Agora que vocês estão interessados, puta que pariu. Robin, você sabe de alguma coisa? Nossa, quanta coisa ela sabe, muita coisa. Eu sei que é uma história dolorosa para se lembrar, mas 22 anos atrás, sua casa, Ohara, foi erradicada pelo Buster Call da Marinha. Eu acho que isso aconteceu porque Ohara descobriu os detalhes da existência de um certo reino. Foi exatamente isso. Eu acredito que a história do século perdido é a história do conflito entre uma aliança de 20 reinos contra o reino esquecido e avançado. E essa tal aliança de 20 reinos, né, seria o que atualmente é o governo mundial. Os 20 reinos vitoriosos formaram o governo mundial e mudaram a história como conhecemos. E para garantir que as ideias do reino antigo não sobreviveriam, eles apagaram cada traço delas de sua história. Gente, a Robin nunca tinha contado sobre isso pra ninguém do bando. Ok, pode ser como disseram aqui, né? Uma história dolorosa de se lembrar, ela simplesmente não gosta de ficar falando. Que história é essa? Que é verdade tudo isso? Uau, que conto épico e romântico. Espera um minuto, Vegapunk, quer dizer que todo mundo que sabe disso... Sim, elas são eliminadas. Então por que diabos você contou pra nós? Não, mas pra vocês é de boa, vocês são piratas. A marinha já tá atrás de vocês de qualquer forma. Eu não consigo não ouvir. Vamos lá, cérebro, esqueça, você não ouviu nada. Como eu disse, é só uma hipótese. Então me diga, Nico Robin, se eu estiver certo e essa descoberta ser o motivo de Ohara ter sido dizimada, então as ações do governo não seriam equivalentes a uma confirmação? Por que você está perguntando isso? Os pesquisadores criaram uma hipótese depois de uma pesquisa extensa, mas alguém tão alto no governo como você não já saberia sobre isso? Eu temo que a afiliação ao governo não faça diferença, eu sou mantido no escuro como todo mundo. Até mesmo trazer esse tópico a eles resultaria na minha imediata eliminação. Então, mesmo alguém tão importante como o Vegapunk não tem essas informações, imagino que nem mesmo o Sakazuki tem então, né? Mesmo sendo um almirante de frota, acho que só quem deve saber são os Tenryubitos, os Gorosei, não sei, talvez alguns indivíduos selecionados, não sei. Então pare de nos falar, isso é tortura, deixe-nos sair. Se isso é verdade, como você poderia saber que eles estavam estudando aquele reino? Todos os livros e materiais estavam
estava em Ohara e eles foram. A determinação de Ohara vive. Opa, isso aqui foi uma afirmação, isso aqui ele está dizendo com convicção. Mas por que isso? Vamos continuar, né? Aquele dia chocou o mundo. Em uma única noite, Ohara, a ilha conhecida pelo seu amor ao aprendizado, foi destruída, deixando apenas uma garotinha sobrevivente. Os pesquisadores foram rotulados como demônios que conspiraram para derrubar o governo. Ela já tá com vontade de chorar aqui. A carinha de choro da Robin. Timalia. Dá pra entender porque ela nunca quis falar isso pra ninguém, né? Quer dizer, não é nem que ela não quis falar pra ninguém, é só porque também acho que nunca surgiu a chance, acho que ninguém nunca perguntou pra ela sobre exatamente o que aconteceu lá, né? Alguns meses depois do incidente, eu fiz uma visita à triste terra de Ohara. Olha. Eu conheci o falecido professor Clover, a principal autoridade em arqueologia. Eu imaginei que deveria pelo menos deixar algumas flores para ele. Você conheceu o professor Clover? Caramba! Sua obsessão com o século perdido alimentou seu estilo de vida aventureiro, procurando por textos relevantes ao redor do mundo. Ah, então o arqueólogo que ele falou agora há pouco, acho que era o professor Clover, né? Tem ele jovem aqui, ó. Procurando por textos relevantes ao redor do mundo. Foi capturado e preso 10 vezes pela marinha. Com o tempo, ele se estabeleceu como o arqueólogo mais famoso do mundo. Olha, eu não sabia disso não. Achava que ele... Não sei, era só respeitado ali por Ohara mesmo, mas era uma autoridade mundial no que diz respeito à arqueologia, né? Mas no caso ele era meio que um pirata também, né? Foi capturado pela marinha. O crime dele não era exatamente a pirataria, mas era um criminoso. Ao longo do tempo, inúmeros pesquisadores foram atraídos por ele e todos se reuniram em Ohara. A ilha se tornou um santuário arqueológico. Infelizmente, a consequência da reunião de mentes tão talentosas seria trágica. Quando eu pisei em Ohara, até a árvore do... Que porra é essa aqui? Não, pera aí, nesse quadrinho bem aqui tá o que parece ser a silhueta do Vegapunk, né? Acho que isso aqui é antes dele se separar em 6 partes. Que porra de cabeça é essa? É o que? Uma galinha? Acho que ele não é humano então, né, pessoal? Ele é o que? Da tribo dos pescoços longos? Ah, existe essa tribo, né? Acho que a Big Mom tem uma filha que é dessa tribo. Ou não, tô fumando bosta. Não, mas enfim, ele parece não ser humano. Olha isso aqui. Tá, mas vamos continuar. Quando eu pisei em Ohara, até a árvore do conhecimento havia sido queimada até as cinzas. Eu estava sem palavras quando vi... quando vi, o lago no centro da ilha estava repleto por uma quantidade inacreditável de livros. Que diabos é isso? Eu só poderia assumir que era o trabalho dos pesquisadores. Eles deviam ter dedicado seus últimos momentos protegendo o tesouro que deveria ser passado para o futuro. A Robin não sabia que eles tinham salvado os livros no lago, não? Eu até lembro, quando aconteceu aquela treta toda no flashback, eles jogando alguns livros na água para tentar salvar eles, né? Acho que a Robin nunca soube desses livros que foram salvos. O Vegapunk deve ter conseguido resgatar muito desses livros e do conhecimento que tinha neles. Se algum marinheiro descobriu os livros, era aparentemente muito ignorante para entender seu valor e os deixou. Essa foi a vitória de Ohara. Quando eu percebi isso, não pude parar de chorar. Olha, gente, meu Deus, ela vai chorar, eu vou chorar junto. Robin, por favor, garanta que ela escape desta ilha. Eu ainda tenho algumas coisas para resolver por aqui. Mamãe, eu não quero... É aquele flashback, aquele velho flashback que a gente tá acostumado, né? Engraçado, quando o Oda coloca flashback, mesmo que seja de cenas que a gente já viu, ele parece que ele desenha de novo, né? Ele não só pega o que já tá desenhado e coloca ali. Ele faz questão de redesenhar, pra colocar no novo estilo dele, né? Porque mudou um pouco, né? Mudou pouco, mas mudou. Então ele coloca aqui no novo estilo de desenho dele. Ei, porque a gente tá fazendo a Robin chorar, ou do capacete? Isso é imperdoável, Vegapunk. Libere minhas pernas, seu merda. Vegapunk. É assim como você disse, Ohara chegou às mesmas conclusões sobre o reino. Entendo, então é tudo verdade. Onde foram parar os livros do lago agora? Eu realmente queria levá-los para Punk Hazard, ó. Acho que na época Punk Hazard ainda era o laboratório dele. Mas eu sabia que se o alto escalão descobrisse, estaria tudo acabado. Então, ao invés disso, o que ele fez com os livros? Eles foram levados pelas pessoas que eu vi naquele dia. Ah, sei quem é essa pessoa, o Dragon. Então o Dragon tá com o conhecimento de Ohara. Será que naqueles livros tinha informações sobre o século perdido ou eles foram cuidadosos demais e não escreveram? Deixaram tudo só na cabeça deles? Não, acho que devia ter informações importantes nos livros, né? 22 anos atrás, West Blue, Ohara.
alguns meses depois do incidente do Buster Call. Hã? Mas alguém está visitando os destroços? Gigantes? Caralho. Certo, vamos puxar. Por que tem gigantes aqui? O que eles pretendem? Eles sabem quão importantes são esses livros? Pelos capacetes parecem ser de Elbaf, né? Porque também existem gigantes fora de Elbaf, né, pessoal? Que eu lembre. O Saulo mesmo, ele não era de Elbaf, que eu lembre. Há quanto tempo Vegapunk continua sendo o cabeção em evidência, reconhecível num relance? É você. Caralho, gente, olha o Vegapunk aqui. Ok, então ele era humano, mas tinha um cérebro simplesmente muito grande. Ok. Dragon, o que você faz aqui? Essa é a minha fala, sua cabeça definitivamente ficou um pouco maior. Eu conheci o velho Clover. Chefe dos Guerreiros da Liberdade. Ó, gente, meu Deus, é uma página tão grande, parece ter tanta informação importante por aqui, vamos tentar ir por partes, né? Ó, o Dragon não tinha a tatuagem dele aqui nessa época, então qual a origem dessa tatuagem? Ó, mas aqui na perna dele tem uma faixazinha com alguns X. A tatuagem dele também é de X, né? Acho que não é exatamente X, mas é formado de X. E chefe dos Guerreiros da Liberdade, 33 anos. Então acho que o Exército Revolucionário no seu começo se chamava Guerreiros da Liberdade, né? Pode ser traduzido como Exército da Auto-Bravura. 33 anos. 33 mais 22 dá 55 anos. Então acho que o Dragon tem 55 anos, né? Não sei se eu fiz a conta certa, mas acho que é isso mesmo. Eu conheci o velho Clover. É mesmo? Você também? Eu já sei que ele já foi um rebelde que viajava pelo mundo inteiro, mas toda essa besteira dele tentando destruir o mundo é uma manipulação de informação estúpida. Claro, alguém inteligente como o Vegapunk não ia cair numa lorota dessa, né? Chefe do laboratório de Punk Hazard, 43 anos, Dr. Vegapunk. Está preocupado com os gigantes? Eles não são saqueadores, eu falei com eles agora há pouco. Parece que são de Elbaf e eles sabem do valor desses livros. O capitão deles era um gigante estranho, todo envolto em bandagens. Um gigante estranho, todo envolto em bandagens. Quem é esse cara? Um gigante? Acho que não conhece não, né? Um gigante estranho envolto em bandagens? Acho que não. Ele disse que Ohara se sacrificou por esses tesouros e ele não podia deixá-los serem apagados da história. Depois de ver um lacaio do governo como você por aqui, fico feliz que eles estejam os resgatando e os mantendo salvos. Não, espere, eu não sou assim. Fiquei desapontado em saber quem você realmente é, um cão de estimação do governo. Agora entendo porque você recusou a ser um guerreiro da liberdade. Olha, já recebeu esse convite. Não seja idiota, com minha sabedoria e tecnologia, o que eu poderia produzir em um exército pobre como o seu? Eu sei, você sempre foi um homem sincero. O governo mundial é uma organização enorme, tem muitas pessoas decentes, que podemos conversar, especialmente na marinha. Não perca o objetivo final de vista, Dragon. Eu sei, mas este incidente foi longe demais. Foi mesmo. Ainda tô tentando lembrar aqui, gente, desse gigante envolto em bandagens. Será o Saulo? Não, mas ele morreu, né? Ou ele sobreviveu àquele congelamento lá do Alkid? Acho que não. E acho que o Saulo não era de Elbaf. Ele não era. Vamos passar de página aqui. Esses pesquisadores inocentes foram brutalmente silenciados só por questionarem sua autoridade. Isso é uma farsa. Eu vou criar um exército que pode encará-los de frente. Aí, os Guerreiros da Liberdade um dia virão a se tornar o Exército Revolucionário. Então acho que Guerreiros da Liberdade era uma coisa muito mais selecionada, né? Eram poucos membros. Acho que futuramente a gente pode conhecer mais desses membros dos Guerreiros da Liberdade. Claro, muitos deles são os que mais tarde continuariam no Exército Revolucionário, né? Eu vou criar um exército... Achei que odiasse a guerra. Apenas me observe, Vegapunk. Eu vou mudar o mundo. Oh, porra. A morte do Clover, a determinação de Ohara não será em vão. Naquele ano, Dragon, Emporio Ivankov, juntos com Bartolomeu Kuma, fundaram o Exército Revolucionário, que continua a abalar o mundo até hoje. Cara, então eles três são os fundadores do Exército Revolucionário. Acho que todo mundo já imaginava isso, né? Mas saber disso agora, com todas as palavras, é interessante. Aí os outros líderes viriam a se juntar depois, né? Então, no caso, acho que os Guerreiros da Liberdade eram só eles três, né? Eles três juntos eram chamados de Guerreiros da Liberdade. Devia ser. O pai do Luffy parece intenso. Você disse Elbaf? Dragon San e Professor Clover se conheciam?
A Robin chama ele de Dragon-san porque ela meio que trabalhou pra ele, né, durante aqueles 2 anos. Minha cabeça vai explodir. A minha também, Frank. Por que o Kuma nos ajudou? E por que você modificou tanto, Vegapunk? Iva, aquele merda é um dos fundadores do Exército Revolucionário? Os livros de Ohara não poderiam ser deixados para serem encontrados pelo governo, mas... Ah, eu tô vendo aqui, gente. Minha curiosidade me levou a fazer uma viagem discreta a Elbaf, onde os livros estavam e eles me deixaram ler cada um deles. Em outras palavras, eu peguei tudo o que Ohara descobriu. Os mistérios do mundo. Já tô vendo aqui num quadrinho que esse gigante enfaixado, ele tá vivo. O Saulo tá vivo. Gente, a Robin ou o Saulo em algum momento devem se reencontrar, viu? Eu sei todos, está tudo na minha cabeça e eu continuei suas pesquisas. Caralho, então ele descobriu todo o segredo do século perdido antes da Robin? Porra! Será que a Robin vai querer saber dele? A partir do Vegapunk que ele descobriu? O nome daquele capitão dos gigantes é o Sal, não é? Ele está se escondendo agora, então não posso confirmar nada. Ora, pô, você tá dizendo que ele... Ah, não, é porque ela não perguntou se ele tá vivo ou não, né? Só perguntou se é o Saulo. Mas, assim, com o que ele disse, ele confirmou que ele tá vivo. Olha, o coração dela ficou aquecido. Um dia eles vão se reencontrar, esse reencontro vai acontecer. Ela perdeu muita gente, mas o Saulo, ela ainda tem. Obrigado, Dr. Vegapunk. Obrigado por não deixar o sacrifício de Ohara ser em vão. Estou bem familiarizado com todos os outros. Esta é a natureza de um cientista. O que está acontecendo? Ah, eles estão se movendo. Uau, os sapatos estão se movendo sozinhos. Eu ainda não posso soltá-los, sigam-me. Tem algo que eu quero mostrar a vocês. Será que é aquele robozão? Não, deve ser uma outra coisa. Egghead, Fábio fez, ferro velho. Ah, deve ser do tipo que se move sozinho. Então, mova-se, robô. Será que precisa de um comando de voz especial? Já sei, ele deve ter um nome, só chamar ele pelo nome. Mova-se, Robonosuke. Mova-se, Robo King. Vocês são crianças, não tem como eles se Opa! O robô vai explodir? O que é que tá acontecendo exatamente? Ele tá se movendo ou ele vai explodir? Por favor, me ajude, Quasar. Ah, Quasar não é ninguém. Quasar é a peculiaridade da fala de Vegapunk. Nada bom, outro fiasco. Alguém, por favor, me ajude. Talvez o espaço-tempo tenha se dobrado no meio do teletransporte? Mas o que? Tem um cara igual o Kinemon aqui? Ah, mesmo quando eles conheceram o Kinemon era desse jeito. Estou afundando. Ajudo já. É ele. Obrigado, você é o filho do Dragon, certo? Eu sabia que você viria. Prazer em conhecê-lo. E você é a Bonnie. Querida, você realmente cresceu. É ótimo vê-la tão cheia de vigor. O que, velhote? Você está flutuando? Vegapunk. Vocês podem flutuar também, sabe? Esses donchus que estão usando têm uma função de flutuação estilosa. Apertem esse botão do lado, segurem a alavanca e empurrem para baixo. Assim mesmo. Uou, tá subindo demais. Essa última parte aqui foi só pra introduzir o Vegapunk. Então mesmo que ele tenha feito se separado em 6 partes, ainda tem uma parte original, né? Imaginava que era só aquelas 6 mesmo e a outra tinha morrido. Dr. Vegapunk, o homem com o maior cérebro do mundo, chefe do SSG, Grupo de Ciência Especial. Ah, no caso aqui o cérebro dele tá pequenininho, né? Acho que é porque separou em 6 partes e ficou pequeno. Não tava cabendo mais dentro do crânio. Caramba, gente, esses capítulos de Egghead estão sendo muito importantes pra One Piece, viu? Quanto a revelação só aqui, o Dragon e o Vegapunk resgataram os livros de Ohara. Os dois sabem os segredos que Ohara descobriu. Ah, mas pensando bem, no caso, Ohara não deve ter descoberto tudo, né? É bem possível que a Robin agora mesmo já saiba mais coisas do que o professor Clover e o pessoal de Ohara tinha descoberto. Então, qualquer coisa que o Vegapunk tenha a revelar sobre o século perdido, que ele descobriu com os livros, a Robin provavelmente já sabe ou deve saber a maioria das coisas, né? Então, para ela, acho que não vai ser muita novidade, não. E deixe aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.